Oi, jovem, tudo bem com você? Espero que sim, espero que você esteja ótimo. Então, a aula de hoje vai ser sobre geometria e polaridade molecular. Esse é um assunto importante para poder entender o próximo assunto, que são as ligações intermoleculares. As ligações intermoleculares são baseadas na polaridade das moléculas. Então, vamos lá. Então, olha, o que é a geometria molecular? É como os átomos se organizam no espaço, né? Como que as moléculas, elas são formadas espacialmente, né? Então, a gente tem aí algumas geometrias possíveis. Então, a gente tem a geometria angular, geometria dita linear, geometria piramidal, geometria trigonal plana e a geometria tetraédrica. Essas são as mais comuns do ensino médio. Obviamente existem outras para moléculas mais complexas, tá? Mas a gente vai focar nessas aqui porque são as que mais aparecem aí nos exemplos que a gente utiliza no ensino médio. Bom, então olha, moléculas que são diatômicas, moléculas que têm dois átomos, a geometria é sempre dita linear. Por quê? Porque sendo átomos diferentes, como na molécula do HCl, ou átomos iguais na molécula do oxigênio, né, eles se dispõem num ângulo de 180 graus, numa retinha, que você pode olhar assim de cima, né, ou pode olhar assim, ele na vertical, né, ou na horizontal. Okay? A geometria é sempre linear para moléculas que são diatômicas, moléculas que têm dois átomos, ok? Com um ângulozinho aqui de 180 graus. Beleza, moléculas que têm três átomos ou moléculas do tipo AX2, né? Que significa esse AX2? Um átomo central e dois átomos ligados a esse átomo central. Esse átomo central é sempre o que está em menor quantidade, tá? Então a gente tem dois exemplos aí, olha, a molécula da água, que tem geometria angular, e a molécula do CO2, que tem a geometria dita linear. Tá? Então, quando que acontece uma, quando que acontece a outra? Então, vamos dar uma analisada aí. Olha. Se o átomo central, no caso o átomo A, na molécula de água é o oxigênio, se ele possui um ou mais pares de elétrons disponíveis, a gente também chama de elétrons não ligantes, a molécula tem a geometria dita angular. Então, repara no seguinte, ó, a molécula da água, ela tem aqui o oxigênio da família 6A, e a característica dos elementos da família 6A é ter 6 elétrons na camada de valência. Ela faz duas ligações com esses átomos de hidrogênio, né, e completa aí o seu octeto. Porém, ficam dois pares de elétrons disponíveis, dois pares de elétrons não ligantes. E esses pares de elétrons eles ocupam um lugar no espaço. E aí, a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, né, ela diz que esses pares de elétrons eles assumem o maior afastamento possível. E aí, consequentemente, o maior afastamento possível para esse caso é esse aqui, que dá essa geometria dita angular. Ok? Por causa dessa repulsão desses pares de elétrons. No caso da molécula do CO2, a molécula fica linearzinha, porque o carbono é da família 4A. Se ele é da família 4A, ele tem 4 elétrons na última camada, e repara que ele atinge seu octeto fazendo aqui duas ligações com cada oxigênio. Sobra par de elétron livre, elétrons disponíveis, não ligantes, no caso do carbono, que é o átomo central, é que não sobra. E é a geometria, né, que isso gera vai ser a geometria dita linear, é o maior afastamento possível aqui, no caso, entre esses átomos, ok? Ângulo de 180 graus, no caso da geometria do CO2, e no caso aqui da molécula da água, 104,5 graus, beleza? Então, resumidamente, moléculas que têm três átomos, AX2. Se tem elétron não ligante no átomo central, geometria angular. Se não tem elétron disponível, se não tem elétron não ligante, geometria linear. Ok? E aí, moléculas que têm 4 átomos, moléculas do tipo AX3, né? Um átomo central e 3 átomos ligando nesse átomo central. Então, as duas opções são essas, a geometria dita piramidal e a geometria dita trigonal plana. Ok? Então, olha, quando eu tenho uma, quando eu tenho outra. Então, caso parecido com o que a gente acabou de ver, né?
tem a ver com os elétrons não ligantes. Eu estou montando aqui um exemplo de geometria trigonal plana. Então, olha, o que acontece aí? Olha. No caso aqui, olha, eu vou pegar o exemplo da NCl3, molécula do NCl3, nitrogênio ligado a 3 átomos de cloro. Repara, o nitrogênio da família 5A tem 5 elétrons e ele faz 3 ligações aqui, olha, uma com cada cloro. Atinge seu octeto, só que eu tenho aqui um par de elétrons não ligantes. Como a molécula tem um par de elétrons não ligantes, ela vai assumir que essa geometria é dita piramidal. No caso da molécula aqui do BF3, né, eu tenho aqui o átomo de boro sem par de elétrons livres. Repara, o boro ele é da família 3A. Tem 3 elétrons na camada de valência. E ele é uma exceção à regra do octeto. Ele estabiliza com 6 elétrons. Tá? Essa molécula é estável e o boro é uma exceção à regra do octeto. Tá? Mas eu trouxe um exemplo aqui que obedece ao octeto, olha, que é essa molécula aqui, que é o carbono, está ligado a um oxigênio e 2 hidrogênios. Repare que no caso o oxigênio é uma ligação dupla. Carbono da família 4A fez 4 ligações, não tem par de elétrons não ligantes. Né? Mesma coisa ali do BF3. Okay? E aí se eu tenho uma molécula aí, olha, com 4 átomos, um central e 3 ligantes, não sobra par de elétrons livre, eu tenho a geometria dita trigonal plana. Então, resumidamente, moléculas com 4 átomos do tipo AX3. Se sobra elétron no átomo central, elétron livre, elétron não ligante, geometria piramidal. Se não sobra elétron não ligante, como é o caso desta molécula aqui, geometria trigonal plana. Ok? É simples, não tem muito mistério não. E o último caso, moléculas do tipo AX4, né? Moléculas que têm 5 átomos, um átomo central e 4 ligantes. Então, a geometria possível é a geometria dita tetraédrica, tá? Que é essa aqui, onde você tem aqui o carbono ligado a 4 cloros. E aí, eu tenho aqui o cloro, o carbono não tem par de elétron livre, e a geometria que ele assume é essa aqui, tetraédrica. Tá? O ângulozinho dessa ligação, né, 109,5 graus. Ok, então essas são as geometrias possíveis. Vamos analisar uma outra coisa agora, que é a polaridade das ligações. Tá? Então, olha, uma ligação química ela pode ser polar ou apolar. A gente, obviamente, vai dar mais ênfase aqui às ligações covalentes, porque na ligação iônica, né, já teve ali uma transferência de elétrons, formou íons, obviamente que você tem ali uma molécula que é polar, né? Uma molécula que tem polo positivo no cátion, polo negativo no ânion, tá? Nas moléculas que têm ligação covalente, como moléculas do tipo HCl, a gente analisa a polaridade das ligações, tá? Então, como que essa polaridade é analisada? Ela é analisada através da eletronegatividade dos átomos. Eletronegatividade é um conceito que a gente viu em propriedades periódicas, e aí eu vou lembrar esse conceito. É a tendência que o átomo tem de atrair os elétrons de uma ligação. Então, repara aqui na ligação entre hidrogênio e cloro, né, eu tenho um elétron do átomo de hidrogênio e um elétron do átomo de cloro. Tá? Então, quando eles formam a ligação, né, ligação covalente, compartilhamento desse par de elétrons, o que acontece é que como o cloro é mais eletronegativo, né, ele atrai mais esse par de elétrons da ligação para ele. Né? Os elétrons da ligação ficam mais próximos dele. O hidrogênio perde o elétron? Não. Tá? Mas o par de elétrons fica mais próximo do cloro, porque ele tem uma tendência maior de atrair os elétrons da ligação quando comparado ao hidrogênio. Então você tem aí uma ligação que é dita uma ligação polar, porque um dos átomos puxa mais os elétrons que o outro. E, consequentemente, por causa disso, a molécula fica aqui com polos parcialmente positivo e parcialmente negativo. Então, esse símbolozinho quer dizer parcial. Tá? Então, uma carga parcialmente positiva no hidrogênio, que tem eletronegatividade menor, e uma carga parcialmente negativa no cloro, que tem eletronegatividade maior. Okay? Consequentemente, é uma molécula polar. Além da ligação ser polar, a molécula é polar, porque você tem aqui o surgimento desses polos positivo e negativo. A gente chama de um dipolo, ok?
Vamos usar muito essa palavra aí na próxima aula, que é ligações intermoleculares. Bom, e aí, olha, um outro exemplo de uma ligação apolar. Dois átomos iguais, né? Um átomo, a molécula aí formada aí por dois átomos de hidrogênio, gás e hidrogênio, tá? Como é o mesmo tipo de átomo, né? Eu posso pegar aqui um outro exemplo do O2, enfim, eu desfiz a molécula. A molécula estava aqui, eu desfiz para montar outra. Então, de qualquer forma, os átomos são iguais, né? Se o átomo é igual, a eletronegatividade é a mesma. Então, a ligação é apolar, porque não tem um átomo puxando mais elétron do que o outro. E aí também não vou ter a formação daqueles polos, como formou no exemplo anterior no HCl. Tá? Então, a ligação é apolar e, consequentemente, a molécula também vai ser apolar. Ok? Bom, e agora a gente vai ver a polaridade das moléculas, tá? Então, a polaridade das moléculas é analisada por esse momento dipolar resultante, tá? Que é uma análise desses vetores de polaridade. Quem puxa mais elétron do que o outro? Baseado na eletronegatividade dos átomos, ok? Então, se esse momento dipolar, né, ele dá igual a zero, a molécula é dita apolar. Se ele dá diferente de zero, a molécula é polar. Fica calmo que você vai entender melhor nos exemplos. Olha só, molécula do CO2, gás carbônico, né? Então, essa molécula está aqui prontinha. Olha, eu tenho um carbono aqui no centro, com a eletronegatividade 2,5, e eu tenho um oxigênio aqui nessa ponta e o outro na outra ponta, com a eletronegatividade 3,5. Quem puxa mais os elétrons? Quem tem maior eletronegatividade. Nesse caso aqui é o oxigênio. Então, eu tenho vetores de polaridade, né? Um para a direita, o outro para a esquerda. Um para um lado, o outro para o outro. E repare que esses oxigênios puxam esses pares de elétrons aqui da ligação carbono-oxigênio com a mesma intensidade. E aí eu te pergunto, esses vetores se anulam? Sim, eles se anulam, né? Por quê? Porque eles têm a mesma intensidade, eles puxam com a mesma força, na mesma direção, mas têm sentidos opostos. Então, esse vetor é anulado por esse vetor. E aí, se esses vetores se anulam, a gente diz que o momento dipolar é igual a zero. Consequentemente, a molécula é apolar. Embora tenha ligações polares, né? Porque tem diferença de eletronegatividade. Ok? Próximo exemplo é a molécula da água, molécula super conhecida, né? Então tá aqui a molequinha da água aqui, olha, com oxigênio com 3,5 de eletronegatividade e o hidrogênio com 2,1. Quem puxa mais os elétrons dessa ligação? O oxigênio, porque a eletronegatividade dele é maior. Consequentemente, eu tenho esses vetores de polaridade, né? Então, eles apontam desta forma aí que você está vendo na tela, certo? Quando eu somo esses vetores, olha, repara que a resultante desses vetores, ela aponta para cima, aqui na direção do oxigênio. Então, esses vetores se anulam? Não, esses vetores não se anulam. Consequentemente, a molécula é dita polar. Então, a molécula da água é polar. Grava isso, cara. Isso vai te ajudar na próxima aula, ligações intermoleculares, solubilidade das substâncias, ok? Molécula da água é uma molécula polar, porque o momento dipolar é diferente de zero. Os vetores não se anulam, ok? Então, olha, para a gente finalizar mais dois exemplos aqui, olha, eu tenho a molécula do NH3, que tem essa geometria dita piramidal. Nesse caso aqui, quem puxa os elétrons é o nitrogênio, a eletronegatividade dele tem um valor de 3 e o hidrogênio 2,1. E aí os vetores de polaridade apontam para o nitrogênio, mas esses vetores não se anulam. Consequentemente, a molécula tem um momento dipolar diferente de zero e ela é polar. Ok? E o último exemplo que eu trouxe aqui é a molécula do tetracloreto de carbono, CCl4, essa geometria aqui, olha, tetraédrica, né? O cloro puxa os elétrons para ele porque ele tem eletronegatividade 3 e o carbono é 2,5, tá? E aí, só que quando você soma esses vetores se anulam. E o momento dipolar dá igual a zero, já que esses vetores se anulam. E aí, consequentemente, a molécula é apolar. Ok, queridos? Bom, então foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Se precisar
dá uma reassistida para fixar os conceitos e a gente se vê na próxima aula. Grande abraço!